Olá, gostaria de agradecer a oportunidade à Comissão Científica do 40º Congresso da SOCERJ, em especial ao nosso presidente, o professor Ronaldo Leão, e o diretor científico, o Dr. Pedro Spinetti, nosso querido professor. A abordagem que nos cabe hoje é como identificar e abordar o sofrimento espiritual. Meu nome é Sérgio Menezes, sou o atual presidente do DENCA da SOCERJ, mestre em cardiologia e trabalho na área de cirurgia cardiovascular e CTI na região de Cabo Frio. A gente começa definindo a espiritualidade. A espiritualidade é um aspecto dinâmico e intrínseco da humanidade que, por meio de pensamentos e ações e reações nas circunstâncias da vida, faz com que as pessoas muitas vezes procurem o seu significado, o seu propósito, a sua transcendência. Então, a espiritualidade está relacionada ao enfrentamento, está se relacionando mais à centralização do pensamento na pessoa e não na doença. A espiritualidade, ela hoje está associada independentemente à mortalidade cardiovascular, ou seja, ela está diretamente relacionada a uma maior longevidade dos pacientes quando aderem à espiritualidade. A disposição ao perdão se associa à redução da doença arterial coronária, e isso a gente consegue ver hoje na literatura de uma forma bem vasta, bem ampla, que a disposição ao perdão favorece e facilita o tratamento da doença coronária, seja ela crônica ou aguda. A gratidão também se associa com melhores desfechos clínicos em insuficiência cardíaca. Então, nós temos hoje escalas de gratitude, na qual nós podemos avaliar o nosso paciente e perceber que, dentro da insuficiência cardíaca, a gratidão pode vir a ajudar o reconhecimento. Então, através de técnicas de journaling, no qual o paciente pode anotar durante o dia situações que lhe trouxeram gratidão, isso vai fazendo com que ele possa ter desfechos clínicos favoráveis na insuficiência cardíaca. A raiva, a hostilidade se associam a maiores níveis de pressão arterial. Hoje nós temos na literatura mundial e até na literatura brasileira o statement da Associação de Departamento de Hipertensão, junto com o Departamento de Espiritualidade, que demonstram que as práticas relacionadas à redução da raiva e da hostilidade se associam a melhores níveis de pressão arterial, e isso nos traz aí um conhecimento voltado para a espiritualidade. A raiva também está associada com a literatura, nos mostrando que a disfunção ventricular muitas vezes está associada à má evolução dos nossos pacientes com disfunção ventricular, à raiva e ao diabetes. Então, para a gente falar de espiritualidade, a gente precisa de entender onde nós estamos e para onde nós queremos chegar. Falar a respeito do mecanismo de adoecimento é importante para a gente entender como abordar o sofrimento espiritual. Então, os estressores da vida estão ligados ao incremento da atividade simpática e pela redução da atividade vagal. Então, o que a gente passa no dia a dia, situações de luta e fuga, no qual a carga alostática ela é muito aumentada, a gente acaba formando, através dos receptáculos que nós temos no nosso coração, uma redução da atividade vagal. Essa ação adrenérgica intensa acaba provocando aumentos intermitentes na frequência cardíaca e na pressão arterial, com muitas vezes alterações do período dos refratários ventriculares e atriais, que sabemos que estão associados à pior evolução cardiovascular e até mesmo à morte súbita e arritmias como fibrilação atrial. Esses mecanismos de adoecimento relacionados aos estressores, sendo muitas vezes agressões que nós sofremos, provocadas às vezes por nosso pensamento, por nosso comportamento, também se associam ao sofrimento espiritual. Essa atividade inflamatória exacerbada acaba ativando a cascata da coagulação, e isso facilita a ruptura de placas de ateroma e levando à formação de trombos intravasculares. Então, o processo, muitas vezes, da doença começa antes de ser diagnosticada pelos métodos tradicionais. O adoecimento, muitas vezes, ocorre antes de se exteriorizar na presença dos métodos convencionais de exame físico que nós temos, sejam de imagem, sejam laboratoriais, sejam até mesmo nos testes genéticos. Então, essa exacerbação da cascata inflamatória acaba liberando fatores necrotizantes tumorais, interleucinas, principalmente a interleucina 6, e isso acaba fazendo com que haja um processo de inflamação vascular e a formação de trombos.
E o sofrimento espiritual, a enfermidade moral, como nós podemos abordar o sofrimento espiritual? É importante a gente salientar que o sofrimento espiritual é uma resposta subjetiva do paciente a um fato de não estar bem, mesmo não havendo uma confirmação laboratorial ou clínica. Mas esse sofrimento pode ser avaliado objetivamente por meio de questionários ou escalas, como, por exemplo, as escalas de gratidão, as escalas de disposição ao perdão, as escalas de propósito de vida e até mesmo de otimismo. Nós vamos dar alguns exemplos ao longo da apresentação de hoje. Aqui, um instrumento de rastreamento que nós temos publicado na primeira diretriz sobre prevenção cardiovascular e espiritualidade, no Arquivos Brasileiros de Cardiologia, em 2021. Temos, dentro de uma das ferramentas de rastreamento, o protocolo RUSH, no qual é levado o domínio da importância da espiritualidade, a religiosidade na doença e a força ou conforto espiritual que lhe trouxe. Mas muito prático de se usar na abordagem do sofrimento espiritual é uma pergunta simples para o paciente: você está em paz? Essa busca da paz interior a gente consegue abordar tanto o paciente agnóstico, quanto o paciente ateu, quanto o paciente religioso, ou quanto o paciente que somente pratica a transcendentalidade através da espiritualidade. As outras perguntas também que podem estar relacionadas e vai diretamente ao ponto, vamos dizer assim, seria se você sente dor ou sofrimento espiritual, e também a escala de injúria espiritual, na qual a culpa, a raiva, a tristeza, sentimento de injustiça e medo da morte estão associados. Este seria uma abordagem inicial para identificar o sofrimento espiritual através do rastreamento espiritual. Para ficar mais fácil, eu sugeriria a pergunta principal: você está em paz? E a busca da paz interior vai lhe permitir abordar o rastreamento da espiritualidade desse paciente. Já o questionário FICA é o que tem mostrado as melhores características psicométricas. É importante porque foi criado por médicos e se baseia na experiência clínica e pode ser usado em diferentes situações clínicas dos nossos pacientes, sejam situações mais agudas, situações crônicas, dentro da patologia cardiovascular. Ele é importante porque ele consegue fazer uma proximidade analisando 4 dimensões: se a fé ou as crenças religiosas foram importantes em algum momento na vida desse paciente, se existe uma importância ou uma influência relacionada à espiritualidade desse paciente, se existe alguma comunidade religiosa que lhe auxiliou, ou se ele gostaria de ter contato com algum líder dessa comunidade religiosa, e se ações no tratamento, no enfrentamento, em algum momento da vida dele, estiveram relacionadas também à espiritualidade. Então, o questionário FICA, ele nos traz uma rápida aplicação, é fácil da gente guardar essa mnemônica do FICA e uma rápida execução. Então, a gente recomenda o questionário FICA para buscar o rastreamento da espiritualidade do nosso paciente. Como abordar o sofrimento? Então, a gente já observou como identificar esse sofrimento e a gente retorna como abordar o sofrimento. Então, havendo disposição e capacidade do profissional, ou seja, é preciso que se faça uma preparação, existem técnicas, existe necessidade, da mesma forma que a gente precisa de aprender as metas de colesterol, as metas do controle da hipertensão, as metas de glicemia, a gente também precisa de aprender como abordar e quais são as metas do atendimento e da abordagem do sofrimento espiritual. Então, todos os profissionais da área de saúde estão convidados a fazer a abordagem do sofrimento espiritual, mas é preciso que haja disposição e capacidade. Não basta simplesmente aplicar o questionário e não saber o que fazer com as informações que recebeu. E também tem que haver a disposição do paciente. Então, nessa avaliação, é fundamental a gente entender que a espiritualidade e a religiosidade devem sempre ser buscadas. Por quê? Porque nós somos feitos de todas as estruturas que nós estudamos no macro e no micro-universo celular, mas nós também temos uma alma, nós temos um espírito, e muitas vezes a doença se encontra ainda relacionada à parte da espiritualidade, ainda não se apresentou na parte física. Então, com as informações da dimensão espiritual, é possível ampliar o entendimento desse impacto
que a gente pode promover da espiritualidade, da religiosidade no curso da doença, seja de forma favorável, ou seja, muitas vezes de forma negativa, quando o paciente se sente sendo culpado, sendo, muitas vezes, discriminado por sua comunidade religiosa. E identificar também demandas dos pacientes nessa área. Muitas vezes o paciente gostaria de falar com um amigo, com um conselheiro. As intervenções baseadas em perdão e gratidão têm mostrado os benefícios em parâmetros correlacionados com a saúde mental, saúde física e qualidade de vida. Então, hoje, o cardiologista com boa formação profissional, seja ele um jovem cardiologista ou um cardiologista já experimentado, ele precisa de entender que a literatura é vasta e ampla, demonstrando que a espiritualidade melhora a saúde mental, física e a qualidade de vida do paciente. As intervenções randomizadas baseadas em gratidão hoje chegam a 29 publicações sérias e dentro da metodologia científica. E intervenções randomizadas baseadas em perdão, hoje temos 54 publicações com boa apresentação estatística. Então é importante a gente se debruçar sobre esse tema e sobre esse assunto. Finalizando, a mensagem que a gente traz é que a espiritualidade é um fator que deve ser abordado em medicina cardiovascular, de forma integrativa, focada no paciente, visando promover a melhor relação médico-paciente e, consequentemente, maior adesão ao tratamento e melhor prognóstico a longo prazo. Deve-se ater à possibilidade da reabilitação e de potencial cura dos pacientes, de forma a contribuir para a emancipação dos pacientes, seus estados de fragilidade e de vulnerabilidade física e espiritual, fazendo com que os mesmos participem ativamente da gestão dos processos de prevenção e de cura. Muito obrigado, meu nome é Sérgio Menezes, agradeço pela sua participação e vamos agora para as perguntas.